Olá, eu sou o professor Rezende, mais uma aula de administração. E a aula de hoje é fundamental porque ela vai tratar do atual modelo administrativo do Estado brasileiro, que é o chamado modelo gerencial. O modelo gerencial, ele foi introduzido nos anos 90 e ainda hoje, né, ele está num processo de introdução. Não é, para nós, 20, 30 anos é muito tempo, é uma vida, né? Mas para o Estado brasileiro é pouquíssimo tempo. Então a aula de hoje, ela se encaixa dentro do seu edital em reformas administrativas do Estado brasileiro. Dependendo do edital, aparece como esse tópico, né? Reformas administrativas do Estado brasileiro. Outros editais, eles são mais explícitos. Eles falam de modelo burocrático, patrimonialista, burocrático e gerencial. Então essa é a localização do tema, essa é a localização do edital, o chamado modelo gerencial que foi introduzido no governo Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. E tem uma coisa importante que é a seguinte, quando o gerencialismo cai em prova, ele cai sobre vários aspectos. O primeiro aspecto de abordagem do gerencialismo é justamente qual o contexto que justificou a sua introdução, o porquê que esse modelo foi introduzido, quais as situações que demandavam ele ser introduzido. Para a gente se localizar, vamos entender uma coisa. O Brasil, nesses 500 e tantos anos de história oficial, ele teve apenas 3 modelos administrativos. E o último é justamente o gerencial. Então, para que a gente possa fazer a retomada histórica, o Brasil, desde que foi descoberto, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, depois virou uma monarquia e depois se tornou uma república, ele vivia um modelo chamado patrimonialista, que em uma única análise não tinha distinção entre bens públicos e privados. Não existia o conceito da impessoalidade, o conceito da legalidade. Esse modelo que vem desde o Brasil colônia até a velha república, ele é o primeiro modelo. Aí nos anos 30, com Getúlio Vargas, é introduzido o modelo burocrático, e o modelo burocrático ele supera o modelo patrimonialista. E o modelo burocrático introduzido nos anos 30, ele sobreviveu à ditadura militar, ao regime militar, sobreviveu ao Decreto-Lei 200, que foi uma reforma que os militares fizeram, e ele chega até a Constituição de 88. Então, na Constituição de 88, esse modelo que foi introduzido pelo Getúlio Vargas 60 anos depois, ele é consolidado. Então, só para você acompanhar a linha evolutiva. Introdução do modelo patrimonialista quando o Brasil ele é descoberto, até a chamada Velha República. Getúlio Vargas, Revolução de 30, introduz o modelo burocrático. Constituição de 88, introdução do modelo, consolidação do modelo burocrático. E aí, pouco tempo depois, no governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, é introduzido o modelo gerencial. Essa relação cai muito em prova. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar, em primeiro lugar, a Constituição de 88. Deixa eu falar uma coisa para você. A Constituição de 88, ela pode ter apresentado avanços sociais significativos, direitos sociais, o artigo 5º da Constituição inteiro, mas ele, do ponto de vista administrativo, representa um retrocesso. E por que representa um retrocesso? Porque a Constituição de 88 retorna aos anos 30. Olha só, em 88, do ponto de vista administrativo, foi feita a seguinte análise. Pô, os anos 50, 60, os anos 70, os anos 80, representam a dicotomia que o Decreto-Lei 200 criou, que é muita rigidez na direta e muita flexibilidade na indireta. Então isso não serve para nós. Nos anos 50, houve a crise do modelo burocrático, muito monopólio, muita ineficácia. Então a última coisa boa que foi feita foi a reforma burocrática do Getúlio Vargas. Então a Constituição de 88, ela consolida o modelo burocrático que foi introduzido nos anos 30. Então aquele modelo que o Getúlio Vargas introduz, baseado na teoria da burocracia de Max Weber, ele tem uma vida aí de, digamos, 60 anos, que é consolidado. E o que consolida o modelo burocrático na Constituição de 88? Se você verificar a Constituição Federal de 88, quais são os elementos da Constituição que afirmam que a burocracia está consolidada? Bom, em primeiro lugar, o artigo 37 da Constituição, que lá em 88 não tinha o princípio da eficiência, né? Não tinha o EDO LIMP.
O limpo era com P mudo. Então, o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, são princípios burocráticos, são princípios weberianos. Bom, fora isso, o controle entre os poderes, né? Você estuda direito administrativo, direito constitucional e você sabe que existe controle entre os poderes. Isso também é uma premissa burocrática. Depois, as próprias atribuições do Tribunal de Contas da União, entre outros aspectos, né? A obrigatoriedade de concurso público, o concurso público sendo meritocrático, em que os melhores colocados, comparando com os outros, têm acesso a ingresso, início de exercício, tudo isso é consolidação do modelo burocrático. Deixa eu falar uma coisa importante para você agora, que confunde muito o aluno. Quando uma situação é consolidada na sua vida, você vive anos e anos, ou pelo menos você vive um período aproveitando, desfrutando dessa consolidação, ou você rapidamente já vai para outra situação. Então, ó, eu estou afirmando para você que o modelo burocrático ele foi introduzido nos anos 30 e lá em 88, na Constituição Federal, ele é finalmente, após 60 anos, consolidado. Um modelo que ele demora quase 60 anos para se consolidar, finalmente ele se consolida na Constituição de 88, e aí você acha que pela lógica, os próximos anos deveriam ser de calmaria administrativa, aproveitando essa consolidação, afinal de contas eu me consolidei, ou o fato de consolidar-se já abria a possibilidade para imediatamente iniciar uma nova reforma. Como é na sua vida? Ó, na vida, quando uma situação é consolidada, você não fica nela, você dá o próximo passo. A consolidação de uma situação, ela leva à necessidade de você caminhar, de você dar um passo. Como assim? Olha só, pela regra normal da vida e das tradições, quando um namoro se consolida, o casal fica noivo. Tem noivado ainda? Tem gente que ainda fica noiva, né? Quando o noivado se consolida, você se casa. Quando o casamento se consolida, você tem filhos. E quando o filho está criado e se consolida, você se separa. Não, às vezes é assim, né? Então a consolidação de uma situação leva você a dar um passo à frente. E foi justamente isso que aconteceu. A Constituição de 88, ela se consolida. E imediatamente depois começam movimentos para uma reforma administrativa. O presidente pós-Constituição foi o Collor. E o Collor, ele se o Collor não tivesse sido deposto, se o Collor não tivesse renunciado e tivesse o impeachment sido votado, porque o malandrão, ele renunciou pouco antes da votação do impeachment, mas mesmo assim o impeachment foi votado, né? Se o Collor não tivesse sofrido impeachment, ele provavelmente seria o presidente da reforma gerencial. Na época do Collor, ele deu uma declaração que muita gente achou que ele estava louco, mas de louco não tinha nada. O Collor fez a seguinte declaração: carro brasileiro é tudo carroça. O único carro bom brasileiro é o Opalão Diplomata V6, Invector V6. E o meu pai ficou bravo, porque meu pai tinha comprado com muito esforço um Gol. Aí o presidente fala que é tudo carroça. Por que o Collor fez essa declaração? O Collor fez essa declaração justamente para criar uma polêmica na sociedade, para ele abrir a economia e abrir a indústria automobilística para as montadoras internacionais. Se hoje tem um monte de montadora chinesa, coreana, europeia no Brasil, é graças à abertura econômica que foi feita pelo Collor. E eu lembro que uma das primeiras montadoras que chegaram no Brasil foi a Lada, que da época era russa. E eu comprei um Lada. Deixa eu falar uma coisa pra você. A propaganda do Lada era assim, carro pra vida toda. Eu imaginei que era carro pra vida toda porque ele era robusto, não quebrava. Aí eu descobri que era carro pra vida toda porque você não conseguia vender depois da desgraça do carro. E ele ficava a vida toda com você. Então assim, o Collor, ele não foi o presidente da reforma gerencial porque ele perdeu o mandato antes. Aí veio o Itamar. O Itamar, ele não tinha tempo ou estrutura de apoio político para fazer uma reforma. Então essa reforma foi para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá, vem comigo. A reforma gerencial. Olha só, uma coisa importante. Essa reforma gerencial, ela, apesar de ter sido feita durante os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, a grande figura, o grande nome dessa reforma não foi o presidente Fernando Henrique,
foi o ministro Bresser Pereira. Então essa reforma gerencial tem um nome que sempre aparece em prova, que sempre é citado em prova, que é o Bresser Pereira. Tanto é que algumas bancas utilizam o termo reforma bresseriana, citando o ministro Bresser Pereira. O Bresser Pereira, ele, nos anos 90, em 95, 96, meados dos anos 90, quando essa reforma ela começa a ganhar corpo, ele era uma figura conhecida na política, né? O Bresser Pereira, ele tinha sido ministro do Sarney. E você quer coisa mais queimação de filme do que ser ministro do Sarney? Mas por que o Fernando Henrique chamou o Bresser Pereira? Porque o Bresser Pereira, ele é possivelmente um dos maiores estudiosos do Estado brasileiro e da administração pública brasileira. Tanto é que o Bresser Pereira, ele escreveu um livro chamado A Crise do Modelo Burocrático dos anos 50. Então, como o Bresser Pereira era um profundo conhecedor de todas as reformas administrativas, de todas as crises que os modelos viveram, ele foi convidado para se tornar ministro do Fernando Henrique Cardoso e o ministro que tocaria a reforma administrativa, a chamada reforma gerencial, que foi a última reforma administrativa do Estado brasileiro. Hoje nós vivemos o gerencialismo. É verdade, né? O governo Lula, particularmente, ele introduziu elementos ao gerencialismo, mas não houve uma reforma e tudo indica que os próximos anos, independente de quem for presidente da República, também não vão apresentar uma reforma, porque o gerencialismo ele engatinha. E o gerencialismo, ao contrário dos modelos anteriores, ele é muito flexível. Então é difícil uma situação que supere o gerencialismo, né? Então o mais provável é que o gerencialismo vá se adaptando para cada momento, se adaptando para cada realidade. Bom, qual foi a primeira medida do governo Fernando Henrique Cardoso e do Bresser Pereira para essa reforma gerencial? Foi criar um ministério para a reforma. Então cuidado, porque quando cai na prova o modelo gerencial, tem muita sigla. E as siglas têm uma importância muito grande. A criação do MARI, do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Então esse ministério, tem a descrição dele aí no seu material, o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, em que o ministro foi o Bresser Pereira, foi a primeira medida para a reforma acontecer. Deixa eu falar uma coisa importante. Outro dia eu vi numa prova da Fundação Carlos Chagas, uma alternativa numa questão que dizia o seguinte, que o MARI, ele foi extinto, hoje não existe o MARI, né? O MARI foi extinto pela sua incapacidade de realizar a reforma. Não é verdade. O MARI conseguiu realizar a reforma. Na verdade, ele foi extinto por proposta do próprio Bresser Pereira. Porque o Bresser Pereira dizia que quando essa reforma tivesse acabada, não teria mais motivo para ter um Ministério da Reforma. Então, o MARI foi extinto por proposta do próprio ministro Bresser Pereira, que dizia que quando a reforma fosse concretizada, o MARI deveria se transformar em outra coisa. E o MARI se transformou no quê? No MPOG, no Ministério do Planejamento e de Gestão. Então o MARI é o pai do MPOG. Bom, o MARI, o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado, criou um plano. Então foi definido o plano de... outra sigla importante, hein? Plano diretor da Reforma Administrativa do Estado. O plano diretor da Reforma Administrativa do Estado foi o plano que o MARI tocou. Então, esse ministério só foi criado para que esse plano diretor da Reforma Administrativa do Estado se consolidasse, se concretizasse. Essas duas características são muito importantes. Deixa eu falar uma outra coisa muito importante. O Bresser Pereira, ele tinha um problema nas mãos. Do que adianta fazer a reforma gerencial? Que eu vou explicar concretamente como ela se estrutura. Do que adianta você modernizar o Estado, tornar o Estado mais dinâmico, se a Constituição Federal ela continua burocrática? Se a Constituição Federal continua rígida? Então, na verdade, a Emenda Constitucional 19, que nós conhecemos como ter introduzido o princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição Federal, entre outras medidas, é a materialização do gerencialismo. Então, indique a alternativa que apresenta as principais decisões nos anos 90 da reforma gerencial. São duas em pé de igualdade. A criação do Ministério e a Emenda Constitucional 19,
que introduz no artigo 37 da Constituição o E. Lembra que eu falei no começo da aula que em 88 o LIMP era com P mudo? Na verdade era legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Todos os princípios burocráticos. E aí foi introduzido pelo decreto-lei, pela emenda constitucional, o princípio da eficiência no artigo 37. Então essa é a estrutura da reforma. Tome cuidado, porque essa reforma ela não simplesmente supera um modelo burocrático e introduz um modelo gerencial. É um pouco mais complexo do que isso. Vamos lá, vamos entender, vem comigo, para entender o que foi essa reforma. A reforma administrativa gerencial dos anos 90, ela cria o que é chamado de NAP, Nova Administração Pública. E a NAP, a Nova Administração Pública, ela é embrionária. Não é simplesmente, como muita gente estuda de forma equivocada, superar o modelo burocrático e introduzir o modelo gerencial. Veja bem, eu falei para você que a consolidação do modelo burocrático na Constituição de 88, ela se dá pelo controle entre os poderes, pelas atribuições do Tribunal de Contas da União, pela obrigatoriedade de concurso público para cargos estatutários, pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. E tudo isso ainda existe, nada disso foi revogado. Então é óbvio que o modelo burocrático não foi extinto. Então vamos entender o que é a nova administração pública, a chamada ANAP. Em primeiro lugar, ela introduz o modelo gerencial. Eu não posso afirmar que o modelo gerencial está consolidado, porque, como eu disse, são poucas décadas, e se o próprio modelo burocrático ele precisou de quase 60 anos para finalmente se consolidar, o modelo gerencial está em consolidação. Então, o que acontece nos anos 90 é a introdução do modelo gerencial. Esse modelo, quando ele é introduzido, ele supera um outro modelo. Ele supera o modelo burocrático. Uma coisa é superação de modelo, outra coisa é a extinção da burocracia. Quando eu digo que supera o modelo burocrático, supera formalmente o modelo burocrático como modelo oficial da administração pública brasileira. Mas é evidente que não foi extinta a burocracia, porque se a burocracia tivesse extinta, nós estaríamos na anarquia, né? Introdução do modelo gerencial, superação do modelo burocrático como modelo oficial. Agora, também o que acontece é a manutenção da burocracia necessária, que é a burocracia constitucional, que são todos os aspectos burocráticos que existem até hoje. Então, essa combinação embrionária de elementos forma o que nós chamamos de nova administração pública. Deu para entender? Agora, eu vou trabalhar com você o que é o gerencialismo. Afinal de contas, que reforma foi essa? Afinal de contas, no que se deu essa reforma? Vamos lá, vem comigo que eu vou explicar para você o que é, finalmente, o gerencialismo. Características que foram introduzidas no Estado brasileiro nos anos 90. Deixa eu falar uma coisa muito importante. O Bresser Pereira, como bom estudioso do Estado brasileiro, ele detecta elementos muito positivos no Decreto-Lei 200 e na tentativa do governo militar na época de introduzir o gerencialismo. Vários aspectos do gerencialismo introduzido nos anos 90, eles têm origem lá no Decreto-Lei 200 do regime militar, que você estuda em outra aula. Mas o Bresser Pereira, ele localiza uma deficiência dos militares. Os militares delegaram sem controle. Os militares, eles delegaram para a indireta muita atribuição que antes era do Estado, sem controlar. E aí, quando você não tem o controle, meu chapa, retornam aspectos como improbidade, como desvio de verba pública, como nepotismo. Então, Bresser Pereira, sabendo que um dos erros que não permitiram nos anos 60 o modelo gerencial ser introduzido, de fato, foi a falta de controle, ele cria um núcleo estratégico do governo. E esse núcleo estratégico é o núcleo dirigente do governo, composto pelo próprio governo e pelos três poderes. Esse núcleo ele controla tanto a administração direta, através de um controle hierárquico, como a indireta, através de um controle finalístico, contratos e tudo mais. Então, quando você estuda no direito administrativo, o controle burocrático da administração direta, o controle finalístico da administração indireta,
é sempre existir um núcleo estratégico, que é composto pelo próprio governo e pelos três poderes, que controla hierarquicamente, burocraticamente, a direta, e através de controle de resultados, através de contratos, a indireta de forma finalística. E dito isso, o que ele introduz concretamente? Além de criar o tal núcleo estratégico do governo. Em primeiro lugar, o Bresser Pereira ele pensa o seguinte: por que eu vou me desgastar? Por que eu vou perder tempo criando novas ferramentas gerenciais, se muita empresa privada por aí já tem e fez uma experiência positiva? Então, a adoção de ferramentas da iniciativa privada foi a primeira decisão. Então, quando nós estudamos na administração, matriz SWOT, balanço scorecard, gestão por competências, avaliação de desempenho, teorema de Pareto e todas as outras ferramentas, gestão de projetos, gestão de processos. Quando nós estudamos todos esses elementos, nós simplesmente estudamos ferramentas que foram criadas na iniciativa privada, sendo adotadas no serviço público. O Bresser Pereira teve um pensamento muito óbvio, né? Se a Toyota, se a Ford, se a Volkswagen, se a Bayer na Alemanha, se todas essas empresas, se a escola de negócios de Harvard, se a escola de Stanford, se todos esses institutos, universidades e empresas têm ferramentas para a administração privada que se tornaram corretas e positivas, por que não adaptar o Estado brasileiro? E aí que mora o perigo. Ó, uma dica, o pulo do gato importantíssimo do Rezendão. Se você estudou administração, se você trabalha nessa área, é aí que a corda começa a apertar. Porque quando o Estado brasileiro adota essas ferramentas, ele adapta essas ferramentas. E muitas vezes inverte o funcionamento dessas ferramentas. Então, quando nós estudamos na SWOT, lá na faculdade, primeiro ambiente interno, depois externo, no serviço público é diferente, primeiro externo, depois interno. Então fica uma sugestão, fica um parênteses aí. A partir desse momento, as ferramentas da iniciativa privada que nós aprendemos no estudo da administração, quando são adotadas pelo Estado brasileiro, inverte-se para se adaptar ao interesse público, ao próprio Estado brasileiro. Bom, fora isso, foi o fortalecimento das chamadas PPPs, das parcerias público-privadas, né? Das estruturas híbridas, em que o Estado faz uma parceria com uma instituição privada para a gestão de algum equipamento público. As parcerias público-privadas são características muito importantes do gerencialismo. Bom, depois o fortalecimento do controle finalístico através das agências reguladoras, né? As agências reguladoras têm uma característica gerencial muito forte. E o Estado ao lado do cidadão, isso é importante. Olha só, nós estudamos que um dos principais problemas do modelo burocrático, uma das principais disfunções do modelo burocrático, que criou uma crise, inclusive, nos anos 50, foi o Estado muito distante do cidadão. O cidadão não se reconhecer no Estado. Então, o gerencialismo, com a adoção dessas ferramentas, com as parcerias, com agências reguladoras, ele tem um esforço de tentar, pelo menos, deixar o Estado ao lado do cidadão. Deu para entender? Uma outra coisa muito importante do gerencialismo. Ó, regrinha para a prova. No modelo burocrático, anos 30 até o final dos anos 80, início dos anos 90, o foco é nas tarefas. E quando eu tenho foco nas tarefas, eu tenho um controle prévio, eu tenho um controle a priori, eu controlo antes de executar. Então, no modelo burocrático, como eu tenho foco em tarefas, o controle é a priori. Agora, no modelo gerencial, o foco não é em tarefas, o foco é em resultados. E quando o meu foco muda e deixa de ser nas tarefas para ser nos resultados que essas tarefas têm, eu tenho um controle a posteriori. Eu dou mais flexibilidade na execução, eu dou mais flexibilidade em formas de controle, porque a minha importância é saber dos resultados. Então, modelo burocrático, foco nas tarefas, controle antecipatório a priori. Gerencialismo, foco em resultados, controle a posteriori. Deu para entender? Bom, como o gerencialismo ele é o atual modelo administrativo do Estado brasileiro, como nós vivemos uma etapa de consolidação do modelo gerencial, e como eu comentei com você, ele não vai ser superado nas próximas anos e décadas, cai muito em concurso. Mas cai como, Rezendão? Qual é a abordagem que tudo isso cai na prova? Questões, né?
você sabe muito bem que a prática é o critério da verdade. De nada adianta ficar na teoria, 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 porque isso aqui não é um curso de graduação, não é um curso de conceito filosófico, isso aqui é um curso para concurso público. Então você vai ter que entender como responder essas questões e esses temas. Por isso, vamos para as questões. Vamos lá, vem comigo. Teu material tem uma lista de questões, todas as questões de provas anteriores, e está na hora agora de verificar, perceber como isso cai na prova. Então vamos para a primeira questão. Leitura da primeira aí do seu material. O modelo de administração gerencial no Brasil, alternativa A, foi introduzido pelo Decreto-Lei 200 de 67, visando profissionalizar a administração federal, reduzindo o nível de autonomia das empresas e autarquias e implementando o orçamento de base zero. B. Foi implementado com a criação do Departamento de Administração do Serviço Público DASP em 36, tendo por meta flexibilizar as funções gerenciais nas autarquias federais. C. Teve seu auge na segunda metade dos anos 90, visando o processo de fortalecimento de responsabilização e autonomia dos níveis gerenciais, tentando implementar a gestão por resultados na administração federal. D. Foi um movimento político inicializado no final dos anos 80, orientado para a privatização das políticas sociais e fortalecimento do controle externo, forma de administração federal. E. Foi introduzido no Brasil através do Programa Nacional de Desburocratização, tendo como meta extinguir a burocracia formal e implementar a burocracia gerencial, voltada exclusivamente aos processos. Bom, vamos lá. Alternativa A. Alternativa A diz que o gerencialismo foi introduzido pelo Decreto-Lei 200. Olha só, como eu te falei, aspectos gerenciais estão no Decreto-Lei 200, mas o Decreto-Lei 200 não consegue implementar o gerencialismo. Então essa alternativa está errada por conta disso. A alternativa B piorou tudo, né? Está falando que o gerencialismo foi introduzido pelo DASP. E você sabe, o DASP, lá nos anos 30, ele é a ferramenta burocrática e não gerencial. Então está errado. Alternativa C. Teve seu auge na segunda metade dos anos 90, visando o fortalecimento da autonomia gerencial e do controle por resultados. Perfeito. É exatamente o que eu falei na aula de hoje, essa alternativa correta. Olha a C, a D, melhor dizendo. Diz que foi um movimento político. Não. Na verdade, o gerencialismo é um modelo administrativo e não um movimento político. Alternativa E. Foi introduzido através do Programa Nacional de Desburocratização. O governo Sarney, anterior ao gerencialismo, já tinha um programa de desburocratização. Esse problema da burocratização ele vinha de anos e não é uma ferramenta obrigatória do gerencialismo, por isso que está errada a questão. Essa primeira questão, alternativa C. Vamos para a próxima. Os princípios da administração pública gerencial, surgida no final do século XX, incluem o combate ao nepotismo e à corrupção, por meio do controle rígido dos processos organizacionais e dos procedimentos operacionais, modo mais seguro de combatê-lo. O gerencialismo é a flexibilização e a adaptação administrativa, e não o controle rígido que é fruto da burocracia. Por isso que essa questão está erradíssima. Próxima questão. A administração pública burocrática se preocupa com o processo legalmente definido, por meio de normativos. A administração pública gerencial é orientada mais para resultados. O que eu te falei na aula? Burocracia, controle prévio, controle da legalidade, controle de normas, controle de tarefas, controle prévio, foco em tarefas. Gerencialismo, foco em resultado, foco na eficácia, foco na eficiência e na efetividade. Ou seja, o controle ele é mais flexível, adaptável e ele é a posteriori. Perfeito. Essa questão ela utiliza termos que relacionam o que é controle de tarefas a priori burocrático, de normas, e o que é controle gerencial focado em resultados. Certinho. Próxima questão. De acordo com a administração pública gerencial, conforme proposto originalmente por Bresser Pereira, a estabilidade generalizada concedida aos servidores públicos é vista como forma de garantir continuidade das atividades e, consequentemente, da eficiência organizacional. Olha, essa questãozinha é capciosa, hein? Ela diz que, segundo Bresser Pereira no gerencialismo, a estabilidade é uma forma de continuidade e, por conta disso, tem a ver com a estrutura organizacional. Na verdade, o gerencialismo ele parte da premissa de que a criação de processos, gestão de processos, planejamento,
Isto sim garante a continuidade. Então, mais do que o ser humano na estrutura, os processos contínuos garantem a continuidade dos projetos governamentais. Por isso, essa alternativa está erradíssima. Olha só, essa aula foi importante porque é o atual modelo administrativo do Estado brasileiro, como eu disse, o gerencialismo. Espero que você tenha entendido como cai na prova, qual a abordagem. Força e honra. Até a próxima.